sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa O Manifesto. Eu sou Larissa Morastoni Ron, este é Célio Ron. E bom, o tema escolhido da semana é um tema conjuntural, quente, que vem acontecendo aqui na nossa América Latina. Bom, Trump resolveu afrontar o Maduro, é isso? Resolveu, então, que quer atacar as terras venezuelanas sob uma desculpa de que Maduro seria um narcoterrorista, um narcotraficante. Mas será que é mesmo por causa do tráfico de drogas da Venezuela ou tem algo por trás disso que a gente ainda tem que discutir muito sobre, não é mesmo, pai? Sem dúvida, Larissa. A questão do combate aos cartéis, isso é uma fachada. O narcoterrorismo que criaram agora, que facções criminosas seriam narcoterroristas, isso é um discurso para desviar a atenção, um discurso para justificar a violência, na realidade. Inclusive dizendo que Maduro é líder de cartel. Criaram até esse cartel Los Soles, não é isso? Que nem existe na Venezuela. Esse cartel ninguém conhece, ninguém sabe. Eu acho que ele é mexicano, não tem nada a ver com a Venezuela. Até agora ninguém sabe. Até porque a Venezuela, digamos assim, já que tu iniciou falando de cartéis, as drogas que vão para os Estados Unidos, estimam-se, os especialistas entendem que mais ou menos só 6% da droga que desembarca lá na Venezuela, nos Estados Unidos vem da Venezuela. A gente sabe que o grosso do caminho vai por terra e eles botaram toda uma frota de navios lá agora. Já são 8 navios que chegaram. Aí que está. Então, está a discussão se eles vão atacar ou não vão atacar a Venezuela. Mas vamos começar fazer uma introdução disso, o que está por trás. Em primeiro lugar, é preciso entender que a Venezuela já faz 26 anos que a Venezuela sofre os ataques dos Estados Unidos e também da Europa, que desde que Hugo Chávez assumiu o poder em 1999. Então, mas o bloqueio econômico, o bloqueio político, que eu digo, assim, de não reconhecer, por exemplo, as eleições da Venezuela, faz em torno de mais de 10 anos que a Europa e os Estados Unidos não reconhecem nenhuma eleição da Venezuela. Isso, e eu posso mais falar da última eleição. Eu acho que eu fui uma pessoa que acompanhei muito, digo até de perto, a eleição da Venezuela do ano passado. Porque todos os dias eu me sintonizava via internet, eu acompanhei todos os comícios, tantos que o Maduro fez em todo o território da Venezuela, como a que a oposição, através da Corina, fez. E eu fui analisando, tirando meu palpite político disso. Para mim, as eleições sinceramente foram vencidas pelo Maduro, porque ele sempre teve muito mais participação nos comícios dele. E a Corina também cresceu muito na reta final, ela teve comícios grandes, tanto que ela fez uma boa votação. Então eu acho que esse resultado que a Justiça Eleitoral da Venezuela apresentou ele mais ou menos expressou o que a campanha estava indicando. Então esse não reconhecimento das eleições da Venezuela, e que os Estados Unidos não reconheceram, e lamentavelmente o Brasil também não reconheceu, foi um erro grave do governo Lula, especialmente através do Celso Amorim, que foi até lá e não reconheceu essa eleição. Então, assim, a Venezuela, claro, não é novidade. O Trump, é bom lembrar que no primeiro mandato dele, ele também ameaçou a Venezuela, não no mesmo nível, mas já dizia que ia invadir. Ele, inclusive, botou aquele fantoche, o presidente da Câmara lá, o Guaidó. Então ele reconheceu o Guaidó como presidente, assim como a Europa também reconheceram. Às vezes a gente esquece um pouco do passado, mas o conflito, eles sempre tentaram criar uma guerra civil dentro da Venezuela. E agora esse ataque, na realidade, que o Trump está fazendo ali, essas ameaças, no fundo visa fazer a chamada guerra híbrida ou a guerra civil. Eles estão querendo fomentar uma rebelião dentro da Venezuela para que o povo venezuelano vá para a rua e derrube o governo de Maduro. Só que essas condições não estão dadas, porque a oposição perdeu as eleições, foram desmoralizados também, porque fizeram muitos absurdos ali. E aí, então, os Estados Unidos
Agora está o debate se os Estados Unidos vão atacar ou não vão atacar a Venezuela. Eu diria que existe um risco. Tem uma possibilidade. Existe um grande risco. Não dos Estados Unidos botarem as tropas americanas dentro do solo venezuelano. Isso eu acho muito difícil, porque com 4, 5 mil homens você não faz isso. Não. Eles teriam que levar 200, 300 mil soldados, ou mais ainda, para dentro, tentar colocar dentro da Venezuela. E aí iria ser um banho de sangue. E eles também iriam perder muitas tropas. O Maduro, ele convocou a milícia, né, que eles chamam da Venezuela. O movimento bolivariano, que a nossa imprensa chama de milícia. Mas na realidade é um movimento paramilitar. Ele é um movimento, claro, de auxílio lá ao exército, né? São civis com que tratamento, já foram criados, claro, porque sempre, desde Hugo Chávez, já se imaginava que a Venezuela poderia ser atacada. Porque, como eu disse antes, o primeiro passo que se fez, a Venezuela sofreu um bloqueio econômico. O petróleo da Venezuela foi bloqueado, a Venezuela não pôde mais vender. É importante aqui entender que esse conflito, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Isso é importante que a gente deixe bem claro aqui. Inclusive ganha da Arábia Saudita. Isso, às vezes, pouco se fala aqui, mas isso hoje já... isso já não é mais um dado, que já não se tem mais divergência nisso. Então, claro, como os Estados Unidos e o Trump, especialmente a direita americana, são defensores do consumo de combustíveis fósseis, porque eles nem são favoráveis à transição energética, eles nem defendem a descarbonização, então eles sabem e querem consumir muito petróleo, eles querem uma economia na base do petróleo, então eles têm imenso interesse nesse petróleo. Então eles querem, claro, impor um governo fantoche na Venezuela, um governo fantoche que eles possam pegar o petróleo como eles sempre mandaram outrora no petróleo. Mas só um adendo sobre a organização, então, o Exército Bolivariano, Maduro diz que é um exército de civis que recebem, né, um treinamento militar, e que nesse exército ele estima aproximadamente 4 milhões, né, 4,5 milhões de pessoas nesse exército. Já a mídia, né, estadunidense e a nossa mídia aqui brasileira fala que esse número é totalmente fantasioso, que não teria nem 20 mil pessoas nesse exército e que Maduro está caducando. É isso que eles falam, né? Olha, a nossa mídia brasileira, eu já disse em vários programas nossos, ela é uma filial americana. Ela não passa, a nossa mídia não passa de ser uma filial dos interesses americanos. Tanto que ela chama o Maduro de ditador. Isso. Né? O Maduro sempre foi eleito legitimamente pelo povo venezuelano, mas a nossa mídia sempre trata ele como o ditador Nicolás Maduro. E chamam a Venezuela de uma narcoditadura. Sim, agora, claro, é narcoditadura. Esse termo agora é verdade. surgiu. Então, classificar os cartéis como grupos terroristas, imagina, isso tudo visa, claro, o ataque. Porque para as leis americanas, você sabe que a partir do 11 de setembro do ataque do Bin Laden às Torres Gêmeas nos Estados Unidos criaram uma série de leis e dos quais antiterroristas, e dos quais eles se arrogam o direito de invadir qualquer país que supostamente estaria financiando, apoiando o terrorismo. Então, à medida que eles classificam os cartéis da Venezuela, eventualmente, porque a Venezuela, temos que admitir, tem muito menos facção criminosa do que nós aqui no Brasil. Mas olha o risco que tem. À medida que eles classificam os cartéis ou as facções criminosas da Venezuela de terroristas, os nossos comandos aqui, as nossas facções políticas, como o PCC, como o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, e todos os estados do Brasil, as 27 federações têm facções criminosas em suas penitenciárias. Santa Catarina tem aqui o famoso PGC. Então, todos serão grupos terroristas. Sim. Isso também permite que os Estados Unidos nos ataquem. Também. Nós podemos sofrer um ataque militar dos Estados Unidos, ou um bloqueio econômico primeiro, claro, começaria com bloqueio econômico, se eles tornarem essas facções criminosas como terroristas. Inclusive, já tem países vizinhos nossos que criaram leis parecidas das Américas. O Paraguai, o Paraguai, no caso o Equador e outros
estão seguindo a orientação americana, que são países lacaios dos Estados Unidos, infelizmente não temos vizinho desse tipo. A Argentina ainda não se manifestou, mas logo deve vir atrás. Imagina se eles, aí o Paraguai pode dizer, o PCC do Brasil, ele atua no Paraguai, ele atua na Argentina, ele não atua só dentro do Brasil. E ele é uma ameaça para o Paraguai, é uma ameaça à Argentina, eles poderão dizer. E aí o Brasil pode entrar na linha de fogo. Sim. Isso é um grande risco que nós estamos sofrendo. Aqui você pontuou, pai, sobre essa questão dessas leis antiterrorismo. Os Estados Unidos, ao classificar algo como terrorismo, pelo que eu andei pesquisando, existe uma possibilidade de uma maior intervenção militar dos Estados Unidos ali no país onde eles consideram que esse terrorismo está acontecendo. Então, nada mais do que considerar o narcotráfico da Venezuela como terrorismo é justamente uma justificativa para poder atacar o país, né, fazer maior intervenção militar no país e, inclusive, foi dito por documentos que o México também entrou nessa lista de terrorismo, então, e possivelmente mais países entrarão, e quem sabe o Brasil também poderá entrar. Mas o ponto que eu gostaria de trazer aqui, pai, fazer um gancho com esse tema, por que no começo a gente questionou se existe algo a mais que vem acontecendo? Porque eu entendo para mim que todo esse ataque do Trump à Venezuela não vai se resumir apenas a um ataque à Venezuela, mas também um ataque a toda a América Latina. E ao meu entender, isso é claro que escolhem a Venezuela por a Venezuela ter uma maior proximidade talvez com a Rússia, aí vendendo petróleo para a Rússia, por a Venezuela também ter ligações com o Irã, eu vejo com a China, mas especificamente eu vejo que é um ataque à América Latina pelo fato da América Latina estar, né, não todos os países, mas estreitando suas relações com a China. E aí a gente fala de Brasil e a gente fala, então, para mim são 3 pontos aí que vem incomodando o Trump. Primeiro, a relação da China com a América Latina, o crescimento dos BRICS e também a desdolarização, a nova moeda dos BRICS, sim, e isso vem incomodando o Trump e por isso que ele está fazendo essas ameaças. Bem dito. Na realidade, esse ataque à Venezuela, ele não é o fator único, ele vem tem várias variantes, claro, isso que tem que ser levadas em consideração, né? Lamentavelmente, a Venezuela não foi admitida no BRICS, que foi também um erro do Brasil. Também. Né? Mas esse ataque à Venezuela, ele significa colocar toda a América Latina de joelho e também querem colocar o Brasil de joelho, porque se eles tomar a Venezuela para eles, os Estados Unidos vão fazer fronteira com nós. Isso. Imagina, eles teriam quantos quilômetros nós temos de divisa entre Brasil e Venezuela? Mas são muitos. É bastante. É bastante. Pode chegar ali quase 1000 quilômetros. Não sei exatamente também. Então, imagina as bases militares que seriam colocadas ali. Então, na Venezuela seria um território que os Estados Unidos usariam para se jogar mais aqui para a América Latina. Porque a partir dali os aviões deles teriam alcance para toda a América Latina. E América Central também. Porque hoje os Estados Unidos estão mais distantes, você viu, até os navios de guerra deles levam dias para sair lá dos Estados Unidos e chegar aqui, né? Até a Venezuela. Mas a partir dali tudo facilitaria. Então, assim, essa guerra tem muito interesse. Enfraquecer, claro, a China e a Rússia, que são inegavelmente, e o Irã, que inegavelmente são aliados da Venezuela. Também tem a ver porque a Venezuela vem se fortalecendo. Sim. Economicamente, a Venezuela, é bom lembrar que desde 2022 ela saiu da crise. A Venezuela, você vê, hoje não existe mais uma população venezuelana em grande escala migrando, fugindo do país da crise econômica. Bem o contrário, muitos venezuelanos têm voltado para a Venezuela, porque o país está crescendo e saiu daquele fundo do poço onde a economia estava mergulhada, achou novos caminhos para vender seu petróleo, tanto que os Estados Unidos colocaram a Chevron lá, admite que a Chevron hoje também produz petróleo lá. Por quê? Porque eles sabem que o petróleo da Venezuela é importante. Então, o objetivo de atacar a Venezuela, e há um risco, eu acho que não, eu queria concluir esse assunto,
há o risco de eles fazerem um bombardeamento à Venezuela. Eles não vão botar nenhum soldado lá dentro da Venezuela, mas fazer um imenso bombardeamento às indústrias da Venezuela, ao governo, às principais empresas, universidades, tudo, exército, tudo que eles acharem que digamos, fortalece o Estado venezuelano, a economia da Venezuela, eles poderão destruir, porque eles têm ali hoje, talvez quase 1000 mísseis nesses 8 navios que eles têm ali, agora em volta do território da Venezuela. Então, assim, eles poderão fazer um imenso bombardeio, coisa que eles fizeram lá com o Iêmen. Você viu, não podemos esquecer, esses dias atrás eles atacaram o Iêmen, fizeram um imenso bombardeio, mataram um monte de civis lá no Iêmen, fizeram também esse bombardeio ao Irã. Sim. Né? Ao Irã usaram, claro, ali, bombardearam só as usinas nucleares, porque Israel já tinha bombardeado o Irã, já tinha atacado as principais fábricas, uma infraestrutura importante do Irã. Israel vinha fazendo esse serviço sujo, mas os Estados Unidos completaram ele no bombardeamento das usinas nucleares do Irã. E aqui eles poderão fazer isso para atrasar a economia da Venezuela, jogar a economia da Venezuela numa nova crise, porque eles sabem que a rebelião popular, as guerras híbridas que eles costumam fazer, elas, para tu fomentar uma revolução, uma guerra civil interna, tu precisa jogar o país numa crise econômica. Hoje as condições de uma guerra civil dentro da Venezuela não estão muito dadas, porque a economia vem se recuperando. Sim. Então a população sai do desespero econômico, a população começa a ter renda de novo, começa a trabalhar, as universidades voltam a acolher os estudantes, as escolas voltam a se normalizar, as fábricas, o trânsito. Antes teve momentos que não tinha nem combustível na Venezuela, as pessoas tinham que fazer filas quilométricas, isso hoje não existe. Então a Venezuela, ela entrou num clima de normalidade econômica hoje, e consequentemente isso facilita a normalidade política. Se hoje tivesse eleições na Venezuela, com toda certeza o Maduro iria ganhar as eleições com uma larga margem de votos, se fosse hoje. Então, assim, os Estados Unidos perceberam que Maduro, a Venezuela está se recuperando dessa crise e eles precisam fazer algo extraordinário, algo extra, porque as eleições eles não reconheceram, mas a oposição não conseguiu derrubar o governo Maduro. Não conseguiram provar nada. Agora até fizeram muita fake news, não sei se tu viu essa semana, vários vídeos que eles fizeram, assim, mostrando Maduro renunciar, mostrando Maduro fugindo, não mostrando aviões. Fizeram uma série de vídeos que foram ali rodados pelo TikTok. Então, as pessoas que acreditam em fake news acham, meu Deus, o Maduro já está fugindo da Venezuela. Viram ele indo em fuga, dizendo que ele estava pedindo, não sei, hora era numa embaixada, hora que ele estava indo para a Rússia, hora que ele estava indo não sei para onde. Então, assim, eles conseguem criar uma fantasia, uma loucura na realidade. E eu penso que eles estrategicamente, claro, escolhem a Venezuela porque acharam ali um meio talvez mais fácil, mais frágil, né? Mais frágil. Vamos justificar que o governo do Maduro, né, não é legítimo, que foi um golpe. Vamos implantar essa ideia. Daí, claro, muitos países aqui da América Latina também compraram. O próprio Lula não reconheceu a vitória do Maduro. Então fica muito fácil a gente inventar essa desculpa, né, de narcotráfico e ir lá invadir a Venezuela. E depois a gente toma rumo para o restante da América Latina. Penso que esse também é um dos objetivos do Trump. Inclusive, foi até questionado se talvez a gente não está aí vivendo uma nova doutrina Monroe, né? Que pode estar acontecendo, porque se a gente for pegar e fazer uma comparação histórica, nós até temos semelhanças. Nós temos um bloco socialista ali em crescimento, a China, né, crescendo. Antes nós tínhamos a União Soviética, agora a China que vem crescendo. Então os Estados Unidos se sente ameaçado, sente essa ameaça que a China possa, né, estreitar suas relações com a América Latina. Então, para impedir esse avanço da China, agora os Estados Unidos vai fazer de tudo para atacar aqui a América Latina. Inclusive, acho que a gente pode estar sujeito a novos ataques e
atentados à democracia, golpes de Estado acontecendo. Porque, Rony, veja só, os Estados Unidos atacar a Venezuela sob o pretexto que ali tem cartéis do tráfico e que eles querem impedir que as drogas cheguem até a fronteira americana, isso é uma coisa assim absurda. Por que o Trump não ataca, não vai lá e acaba com os cartéis nos Estados Unidos? Você sabia, Larissa, que os Estados Unidos têm muitos cartéis grandes lá, né? Cartéis que, inclusive de caráter internacional, que não só fazem tráfico de droga dentro dos Estados Unidos, mas que fazem tráfico de droga internacional, comandam crime organizado no mundo todo. E lá nos Estados Unidos tem umas particularidades, ali tem gangues que também começaram como gangues, alguns inclusive até de população negra, que na época se usavam, como eram marginalizados, acabaram criando mais para defesa pessoal, se defender dos ataques racistas, mas muitas hoje foram transformadas em verdadeiras facções criminosas. Os presídios deles também estão dominados por facções criminosas. Por que ele não vai acabar com as facções lá nos Estados Unidos? Ou decreta que aquelas facções são grupos terroristas? Se bem que isso ele pode até fazer, porque eu creio que ele vai fazer isso, que ele já cogitou até isso. Mas assim, o Brasil, nós temos que abrir o olho. Esse ataque à Venezuela, ele nos atinge diretamente. E outra, é bom que a Venezuela também tire suas lições. Se o governo venezuelano vencer essa parada, primeiro, o governo vai sair muito fortalecido dela. Que ele vai sair muito fortalecido. Isso é uma hipótese, né? E o Brasil tem que tirar lições. Nós não podemos ficar com esse tipo de exército que nós temos hoje. A Venezuela, até Hugo Chávez se preocupou em ter um exército forte, comprou aviões da Rússia, só que isso faz muito tempo, ele comprou esses aviões há 20 anos atrás, esses aviões hoje já estão obsoletos, muitos deles, e que esses exércitos... E o que ele tem em termos de defesa antiaérea? Imagina se os Estados Unidos jogarem mil mísseis Tomahawk ali dentro da Venezuela, eles vão causar um prejuízo de bilhões de dólares à Venezuela. Qual é o sistema antiaéreo que a Venezuela tem, ao menos para bater, digamos, a metade, 2/3 ou quase 100% dos mísseis? Porque se você tem um sistema antiaéreo bom, você pode abater praticamente todos esses mísseis. Então, nós, o Brasil também, o Brasil tem que se olhar e tem que se enxergar que nós não podemos mais ficar com um exército que beija também a bandeira americana, boa parte deles, que participaram com o governo Bolsonaro de tentar dar um golpe, muitos deles, e deixaram de fortalecer o nosso exército e termos um exército verdadeiramente nacional, um exército com mísseis que tu possa jogar daqui aos Estados Unidos se tiver que se defender. Inclusive a bomba atômica. Outra hora a gente ria da campanha eleitoral de 89, a gente debochava muito o candidato lá, como era o nome dele? O Enéas, quando ele defendia a bomba atômica. Mas hoje, olha, virou uma realidade. Do jeito que os Estados Unidos estão fazendo com o mundo, olha, o país que não tem bomba atômica era o caso do Irã. Os ayatolás ficaram sempre falando, não, nós não queremos bomba atômica, o Khomeini já era contra, o Khamenei agora é contra a bomba atômica, mas daí o que foram lá? Eles precisavam da energia atômica para fins civis, mas foram lá, os Estados Unidos detonaram as usinas nucleares. Então, veja só, se eles tivessem tido um arsenal atômico, isso não teria acontecido. Então, a Venezuela tivesse hoje bomba atômica, ela não seria humilhada como ela agora está sendo humilhada. Infelizmente, até alguns anos atrás, se a gente fosse falar no Brasil, ter um exército forte, armamento, bomba atômica, todo mundo ia dar risada. Que ia dizer, imagina, o Brasil pacífico. Dinheiro jogado fora, são um país pacífico. Nunca se envolveu em conflito, agora passa a ser uma realidade. O Brasil talvez vai ter que
que se coçar, o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, disse que os Estados Unidos podem jogar uma bomba atômica em nós. Ele defendeu isso. Veja só. Então, essa família descarada, que está lá o Eduardo lá nos Estados Unidos defendendo, então eles deixam bem claro, isso para radicalizar não é só bloqueio econômico, eles querem, inclusive, insinuam que podem vir coisas piores, que podem vir... E o que eles querem insinuar? No meu entender, eles estão insinuando, poderão, se cuidam, porque poderão vir ataques militares contra vocês. E aí, já pensou, os navios americanos aqui nós cercando em volta do nosso mar territorial e nós chantageando como está acontecendo agora com a Venezuela, sim, e nós não termos submarinos nucleares para nos defender, nós não termos mísseis hipersônicos que pudessem dinamitar esses... Isso seria muito triste, um país como o nosso, uma potência como nós somos, um país gigante, ser humilhado, e nós ser humilhado pelos Estados Unidos. Por isso que eu digo, vamos ficar com de olho aberto, porque, sim, olha, os Estados Unidos é uma potência economicamente decadente, mas eles têm um exército muito grande. Ainda eles têm 1.300.000 soldados prontos para ir para a guerra. Eles têm lá mais uns 3, 4 milhões que poderão ser chamados a qualquer momento para ir para a guerra. Então, isso é muita coisa. Então, a Venezuela, a sorte que Hugo Chávez planejou esse movimento bolivariano, porque o que pode, de fato, assustar os Estados Unidos de não mandar tropas para dentro da Venezuela é esses 4,5 milhões de bolivarianos que Maduro disse que eles têm. Se eles não têm exatamente 4,5 milhões, mas eu vi, tem muita gente indo se cadastrar. Com certeza, ninguém, acho que talvez nem eles sabem exatamente quantos eles têm, mas à medida que eles vão cadastrando, à medida que essas pessoas vão comparecendo e vão se alistando, estão prontos para ir para a guerra, para ir para a defesa da nossa pátria, essas pessoas mostram uma coisa que eles têm. Eles defendem a soberania, eles defendem a independência, eles têm o sangue de Simão Bolívar correndo pelas veias. Então eu acho que isso os Estados Unidos vão pensar 2 vezes em atacar. Agora, eles jogar mísseis, aí o que você vai fazer com um fuzilzinho nas costas, mas os mísseis estão vindo por cima e você não vai abater mísseis com um fuzil. Você precisa ter um sistema antiaéreo. Eles deviam ter comprado, eles têm o S-300 da Rússia, não sei em que estado ele está, só que o S-300 está superado, ele é um sistema antiaéreo. Tem outros mais então avançados. Hoje eles teriam que ter o S-400, o S-500, eles teriam que ter os Pansir, que são sistemas que a Rússia tem, que são muito mais modernos, que são posteriores e que podem abater, poderiam afundar esses navios lá onde eles estão, mesmo com 1.000 quilômetros distante do território da Venezuela. Essa questão do poderio militar, agora os Estados Unidos é muito esperto, eles vão pegar e vão indo nos elos mais fracos, eles sabem daquele... Por que até hoje eles não foram lá atacar a Rússia? Né? Que até hoje não... Esses dias eles ameaçaram a Rússia. Você viu que eles botaram um navio, um submarino nuclear lá perto. Mas o que a Rússia... Faltava só a Rússia dizer, escuta, vocês estão botando um navio aqui próximo do nosso mar. E vocês não sabem que nós temos os nossos Borei lá debaixo do gelo do Ártico e que é bem pertinho do território deles e que tem lá um submarino, ele pode atingir 266 alvos. Vocês sabem disso? Olha como muda a conversa. Olha, a Rússia consegue impor esse respeito. Agora, infelizmente, aqui, se a Venezuela vai ter dificuldade, o Brasil, então, Brasil é imensamente maior, mas não tem nada, né, em relação a armamento. Então, é muito triste pensar isso, que nós vamos sofrer duras chantagens, né, por parte de Trump. Enquanto os militares ficaram tramando o golpe, parcela deles, claro, não foi todo, ficaram ali com o Bolsonaro aumentando os seus salários, triplicando os seus salários, deixaram de construir uma base militar para esse país e antes já. Então isso é um defeito. Bolsonaro sempre se disse um cara tão, né, que veio aí do aprendeu a fazer militar, tortura. Mas e por que exato. Só aprendeu a fazer tortura. Só aprendeu a fazer Ele só está preocupado como matar o povo brasileiro, como torturar, como prender. Jamais o Bolsonaro, você escutou o Bolsonaro falar
olha, dele apresentar para a nação brasileira um projeto de defesa nacional. Não. Isso hoje nós não temos um plano. Os nossos militares não têm um plano nacional de defesa completo para o nosso país. Eles não têm. Nós temos que ter no mínimo uma tríade de defesa nacional. O que significa uma tríade? Uma tríade tem que você tem que ter submarinos de propulsão nuclear que cerca e defenda todo o nosso mar territorial. Você tem que ter aviões com capacidade, aviões de toda a tecnologia mais avançada. Você tem que ter também um sistema de mísseis intercontinentais que você possa usar. Essa seria o mínimo, uma tríade de defesa nacional. No caso, a Rússia e a China, eles têm, e os Estados Unidos, eles têm a tríade atômica, ou seja, sim. Mas nós, no mínimo, teríamos que ter uma tríade. Também. Claro, e nós teríamos que ter uma tríade, menos para ter o mar, o ar, né? E fora um sistema de satélite capacitado que possa contribuir, que nós possamos claramente rastrear os nossos inimigos. Então, o Brasil ele precisa mudar a sua situação. Nós temos que criar, eu espero que o Lula discuta, sente com os militares, com as pessoas especiais. Que indústria militar nós vamos desenvolver? Nós precisamos, porque eu vejo isso agora, a Venezuela, amanhã nós podemos ser humilhados pelos americanos. Exato. Então, bom, pai, teria mais alguma questão que gostaria de pôr em relação à Venezuela? Acho que a gente conseguiu já levantar aí os pontos principais, o que tem por trás desse ataque dos Estados Unidos. Eu gostaria de ir para os encaminhamentos. Gostaria de falar que acho uma lástima a Venezuela não fazer parte do BRICS. Acho que nesse momento, né, a gente tinha que ajudar a fortalecer a Venezuela, estender a mão para a Venezuela, um país que no passado já ofereceu petróleo, né, ao Brasil, é isso? Um país que já contribuiu. Durante a pandemia, foram eles que mandaram o oxigênio para Manaus, nunca cobraram um centavo disso. Para mim é até uma desconsideração com o país, né? Não querer colocar eles no BRICS, não reconhecer a vitória de Maduro. E seria bom que o Lula repensasse isso, né? Reconsiderasse isso, porque um posicionamento do Brasil em relação a Maduro seria importante também para a Venezuela nesse momento, né? Importante, os Estados Unidos, eles têm 30 bilhões de dólares sequestrados da Venezuela, porque eles tiraram a Venezuela do SWIFT, né? Fizeram o bloqueio de todo, não só econômico do petróleo, como eles prenderam todas as contas bancárias da Venezuela. Eles têm 30 bilhões de dólares lá sequestrado. Eles nunca falam de devolver isso para a Venezuela, eles não querem devolver esse dinheiro. A Venezuela tem 5 toneladas de ouro guardado no Banco Central inglês. Tá lá. A Venezuela chorou, implorou durante a pandemia: devolvam esses minérios, esse ouro para nós. Nós precisamos comprar vacina. A Venezuela durante um ano inteiro ficou implorando por isso. O povo estava morrendo da pandemia, da Covid-19. No entanto, a Inglaterra, arrogante, manteve o ouro lá retido, um ouro também sequestrado, que a Venezuela faz. Lá no início do governo Hugo Chávez, havia guardado esse ouro lá no Banco Central. Achavam, vamos achar um lugar seguro, achavam que era seguro, vamos guardar lá, e a hora que nós precisar, vamos buscar. Então, a Venezuela tem sido vítima não só de chantagem econômica, mas a situação da Venezuela tem sido, e ela tem resistido. Isso que é importante. Eu acho que o governo venezuelano não se rendeu para os Estados Unidos e para a Europa agora, né, nesses últimos anos, e creio que também não vai se render agora. Então, eu acho que eles merecem um apoio. O Brasil tem que restabelecer. É vergonhosa. Nós tínhamos, no primeiro mandato do Lula, nós tínhamos 5 bilhões de dólares em negociação de transações comerciais com a Venezuela. Nós chegamos a ridículos, nem 100 milhões de dólares de negociação comercial nós tínhamos no auge ali da crise da Venezuela, porque o Brasil, claro, do governo Temer, no governo Bolsonaro, mas já mesmo antes, o Brasil simplesmente
parecia que queria se afastar da Venezuela. E nós temos que integrar a Venezuela, porque ela é um país que tem lutado contra o imperialismo. A Venezuela há muito tempo vem enxergando o que os Estados Unidos fazem. Então eu penso assim, que a Venezuela, ela tem também ajudado Cuba. Ultimamente ela não pôde ajudar o Cuba, mas ela durante muitos anos vendeu petróleo para Cuba, quando Cuba não podia comprar petróleo. Então eu acho assim, porque não tinha condições no acesso ao mercado financeiro internacional. Então eu penso assim, nós temos que ter uma gratidão com a Venezuela, porque Maduro não é um narcoterrorista. Mas eu quero dizer uma coisa, Larissa, o que me chamou a atenção foi a elite entreguista brasileira. Você sabe, a elite entreguista brasileira, ela torce pela guerra na Venezuela. Ela vibra os Estados Unidos atacar a Venezuela. Então a gente vê, além dela ser desumana, ela não tem respeito à vida humana, porque um ataque militar vai matar muitos civis, não é só a economia que vai destruir. Então a gente vê que essa elite entreguista brasileira, que está ali beijando a bandeira americana, ela também é favorável aos Estados Unidos atacar a Venezuela. E se os Estados Unidos vier atacar o Brasil, ela também vai defender ao Brasil, né? O Brasil e se os Estados Unidos atacar o Brasil, ela também vai aplaudir e vai dizer é isso mesmo. Então, essa é a questão. Então, eu acho que nós temos que defender a soberania nacional, defender a soberania nacional da Venezuela, também é defender a nossa soberania nacional, é defender a integridade da América Latina. Isso. Nós precisamos a unidade da América Latina, nós precisamos a unidade dos BRICS, nós precisamos unir todo o sul global contra esses ataques imperialistas que o mundo está sofrendo. Porque o tarifaço mostrou isso. Com certeza. O tarifaço que nós levamos na cara, ele mostrou o que os Estados Unidos são capazes de fazer contra nós. Então, eu diria assim, tu quer encerrar? Vamos encerrando, acho que... Então, eu diria assim, nós temos que resgatar a história de Simão Bolívar, juntar Simão Bolívar com a história do Tiradentes. Nós temos que ressuscitar quem foram os verdadeiros patriotas desses países da América Latina, e esses têm que ser o nosso farol, eles têm que ser o nosso guia, e nós temos que reconstruir na América Latina um grande patriotismo, um grande movimento de defesa da América Latina. Nós não queremos ser quintal dos Estados Unidos, não somos quintal e não queremos ser quintal. Defender a nossa soberania e a nossa independência, um desenvolvimento justo, uma distribuição de renda e, claro, preferencialmente seja o caminho para o socialismo, porque só o socialismo pode libertar a humanidade dessa barbárie que a gente vive hoje. Com certeza, e que tenhamos aí uma América Latina, um sul global forte para combater esse imperialismo estadunidense. Mas muito bem, vamos então finalizando por aqui. Muito obrigada a quem nos assistiu. E é isso, pessoal. Contribuam com o debate. Até mais. Tchau, tchau.